Requisito a Vossa Senhoria que, no prazo de 15 dias, informe se foram noticiados novos fenômenos luminosos, bolas de fogo, no interior da aldeia Alpiltia, da terra indígena Campa do Rio Amônia, fornecendo possíveis novas informações que a FUNAI detiver sobre o caso. No programa de hoje, eu vou revelar os novos documentos que eu consegui junto ao Ministério Público Federal sobre as interações de fenômenos aéreos não identificados com tribos indígenas do Acre. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Ministério Público Federal, mais especificamente à Procuradoria da República no município de Cruzeiro do Sul, que tem se mostrado bastante colaborativa aí em fornecer os documentos e ajudar nas minhas investigações. E quem quiser continuar acompanhando esse caso Acre, que é um caso inédito na ufologia brasileira, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique atento aí porque eu vou trazer mais informações sobre esse caso. E basicamente do que nós estamos falando, né? Para quem não acompanhou, o caso Acre é o caso em que em 2014 os índios da tribo indígena Campa do Rio Amônia começaram a ter muitas interações com esses fenômenos aéreos não identificados. Em julho de 2014, alguns índios foram atingidos por feixes de luz desses objetos, uma índia chegando a abortar e outros índios ficando com alguns sintomas como dor de cabeça e anestesiados e em choque. Os índios solicitaram à FUNAI ajuda, né? Então, se você não acompanhou o caso e quiser saber também dos documentos da FUNAI, olha aqui em cima, porque vocês vão ter nesse cartão que está aqui em cima um link para esse vídeo que eu mostro os documentos da FUNAI. Então, esse ofício ele diz o seguinte: é o ofício número 669 de 2015, né, da Procuradoria de Cruzeiro do Sul, que é próxima lá à tribo indígena. E eles direcionam lá ao Luiz Valdemir Silva de Souza, que é o coordenador regional de Juruá, que é a coordenadoria regional ali da FUNAI mais próxima da tribo indígena. Então eles falam: senhor coordenador, cumprimentando com o fruto no artigo 8, segundo da LC 7593, e visando instruir os autos do inquérito civil em epígrafe, requisito a Vossa Senhoria que, no prazo de 15 dias, informe se foram noticiados novos fenômenos luminosos, bolas de fogo, no interior da aldeia Alpiltia, da terra indígena Campa do Rio Amônia, fornecendo possíveis novas informações que a FUNAI detiver sobre o caso. A FUNAI então responde a esse ofício da Procuradoria em outubro, falando que não havia ocorrência desse fenômeno nos últimos 3 meses, ou seja, os fenômenos cessaram em julho de 2015. Então a gente teve aí mais ou menos um ano e meio entre 2014 e 2015, esses fenômenos acontecendo de forma bem incisiva ali naquela tribo. Eu ainda não consegui o inquérito civil na íntegra, porque o inquérito civil ele foi parar na Justiça Federal, tá, do Acre, e é necessário um advogado para conseguir ir no fórum lá e conseguir uma cópia desse documento. Como a gente está no meio da pandemia de Covid, a gente está com as atividades presenciais bem restritas, então eu estou aguardando as atividades voltarem presenciais, e aí para pedir algum advogado para conseguir ir lá e buscar esse documento na íntegra. Então o que eu tenho aqui é um despacho, né, que a Procuradoria lá do Acre me mandou, sobre um resumo aí do que aconteceu nesse inquérito que eu vou mostrar agora para vocês. Então é o despacho da Procuradoria em Cruzeiro do Sul 2691 de 2015 sobre esse inquérito civil, que é o inquérito civil 110.001.16 de 2015-03. E aí é importante salientar o seguinte, que esse é um inquérito de 2015. Se a gente for olhar no meu vídeo anterior sobre essa investigação, a FUNAI tinha cometido um engano junto com a Procuradoria falando que esse inquérito era de 2013. Então a gente deu a entender que esses casos começaram em 2013, mas não, a Procuradoria inclusive já informou para mim que esse inquérito é sim um inquérito de 2015, não um inquérito de 2013 como havia sido mencionado. Trata-se de inquérito civil autuado a partir de representação da FUNAI, por meio da qual é apresentado relato de Carolina Schneider Comandulli. Então quem é a Carolina Comandulli, né? A Carolina Comandulli é uma antropóloga bastante premiada, formada pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Ela estava fazendo um doutorado por uma universidade de Londres e ela estava morando, né, lá em 2015
na tribo indígena Campa do Amônia. Então ela estava lá e presenciou todos esses fenômenos. Então esse inquérito do Ministério Público foi aberto por conta de uma representação da FUNAI em virtude desses avistamentos da antropóloga Carolina Comandulli. E o despacho segue. De acordo com o relato, objetos luminosos foram observados na aldeia Alpiltia, localizada na tribo indígena Campa do Rio Amônia no dia 24 de janeiro de 2015. Além disso, já no dia 26 de janeiro, segundo o relato de Carolina Schneider Comandulli, avistei um ponto de luz acima da casa de Isaac, flutuando a cerca de meio metro do piso. Busquei verificar se tratava de alguém carregando uma lanterna, o que não se confirmou. Minha impressão foi a de que flashes eram de fotos que estariam sendo tiradas do ambiente em que estávamos. Então a Carolina estava na casa do Isaac, o Isaac que é um dos líderes da tribo indígena, né, o Isaac Pianco, e hoje ele é prefeito de Marechal Tamaturgo, que é a cidade mais próxima ali da tribo Campa, do Amônia. Então ela estava ali próxima da casa do Isaac e viu essa luz a meio metro do piso, e essa luz estava tão próxima do piso que ela achou que era alguém carregando uma lanterna, né, uma luz forte. E essa luz emitia flashes como se estivesse tirando fotos do local. Ela foi averiguar essa luz para ver se era alguém de fato, e não era uma pessoa, era um fenômeno luminoso que estava ocorrendo, investigando ali aquele local. Prosseguindo no despacho. Com diligências iniciais foram oficiados o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCE, o 61º BIS, o IBAMA, o ICMBio, a fim de que prestassem informações porventura existentes acerca do fenômeno narrado. Em resposta, o DCE informou que não possui registros de voos na aldeia Alpiltia, coordenadas geográficas tais, entre 20 e 27 de janeiro de 2015, bem que não detém informações sobre os fenômenos noticiados. Então vocês veem que está bem delimitado ali o período, né, em que houve esses avistamentos bem incidentes. A gente teve avistamentos bem incisivos ali em julho de 2014, com as pessoas sendo atingidas por feixes de luz, e entre 20 e 27 de janeiro a gente teve esses fenômenos próximos das pessoas daquela tribo, né? Então foram oficiados diversos órgãos para poder prestar esclarecimento. Então a aeronáutica informa ali, aparentemente não tem informações sobre ocorrências de algum objeto voador que estaria ali naquele local. De seu turno, o 61º BIS asseverou que não possui qualquer informação que venha contribuir com a elucidação do fato e que não possui competência técnica para a vigilância do espaço aéreo da faixa de fronteira, cabendo essa atribuição à Força Aérea Brasileira. O 61º BIS é o 61º Batalhão de Infantaria de Selva, é uma organização militar do Exército que responde ali ao comando de fronteira em Juruá, né, que é a fronteira ali com o Peru, e faz a proteção daquela borda do país. Apesar do Exército falar que não tem responsabilidade sobre o espaço aéreo, esses fenômenos já estavam no chão ali, né, a meio metro do piso. Então, sim, talvez o Exército tivesse que intervir, talvez, por conta dessas ocorrências. Já o IBAMA respondeu não deter quaisquer informações ou suspeitas sobre a origem ou natureza dos eventos citados. Por fim, o ICMBio esclareceu ter conhecimento de comentários sobre assuntos bolas de fogo no interior da tribo indígena Axaninca, porém afirmou não ter informações acerca do fenômeno em comunidades situadas no interior da Resex Alto Juruá. E onde estão localizados os Axaninca, né? Os Axaninca estão localizados no Acre, ali em território brasileiro, e também no território peruano, né? E o ICMBio fala que não identificou esses fenômenos ali no Alto Juruá, ou seja, na tribo indígena Campa do Amônia. Talvez eles identificaram alguma ocorrência na Campa do Rio Envira, que é um pouco mais a sudeste do Acre. Tanto que em 2016 a gente teve um caso em que o índio atirou de espingarda nesse fenômeno que apareceu, e esse fenômeno jogou ali um feixe de luz e esse índio caiu desacordado. Então pode ser que o ICMBio tenha conhecimento sobre casos ali em outras tribos indígenas, como a tribo indígena Campa do Envira, né? O despacho prossegue. Em seguida, visando reunir maiores informações sobre o fenômeno, foi extraída a cópia integral do inquérito policial número 184/2014, que em data pretérita também buscou apurar notícias de aparição de objetos não identificados sobrevoando áreas situadas na terra indígena Campa do Rio Amônia, localizada no município de Marechal Tamaturgo, Acre.
o qual foi arquivado em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações. Então a Polícia Federal, lá em 2014, quando houve esse caso em que os índios sofreram essas descargas desses feixes luminosos, a Polícia Federal abriu esse inquérito policial e fez uma missão e passou de 2 a 3 dias ali na tribo indígena. Como ela passou muito pouco tempo, provavelmente ela não conseguiu ver nada, né, do fenômeno, e desmobilizou os recursos e arquivou esse inquérito policial. Da mesma forma, considerando a necessidade de subsídios antropológicos para o deslinho das investigações, foi realizado o cadastro junto à 6ª CCR de pedido de perícia a ser realizado em loco. A 6ª CCR é uma comissão do Ministério Público que cuida especificamente de assuntos indígenas, né? Então, eles são responsáveis aí por verificar o que está acontecendo nessas tribos e tentar ajudar. Então, foi solicitada uma perícia pelo Ministério Público Federal a essa Câmara, aí, a 6ª CCR. No entanto, em razão da ausência de elementos concretos sobre a essência do fenômeno e tendo em vista os elevados custos e a possível inutilidade dos trabalhos realizados em campo, face à entrega do relatório final, respeitado os cronogramas de trabalho das demandas do setor pericial está prevista para 30 de setembro de 2016, data em que possíveis vestígios do fenômeno poderiam não mais existir, foi cancelado o pedido de perícia. Então, esses fenômenos estavam acontecendo ali com mais incidência em janeiro de 2015, o inquérito foi aberto pelo Ministério Público em setembro de 2015 e a perícia falou que só conseguiria produzir um relatório para o ano de 2016. E como a FUNAI já havia informado que em julho de 2015 os fenômenos haviam cessado, o Ministério Público não viu mais razão para acontecer essa perícia. Destarte, considerando não haver indícios mínimos acerca do fenômeno apurado ou diligências aptas a identificá-lo, bem ainda que, segundo informações da FUNAI, não se constataram novas aparições de objetos não identificados na superfície da aldeia Alpiltia, o arquivamento do presente inquérito civil é medida que se impõe. Dê-se ciência dessa promoção de arquivamento ao representante nos termos dos artigos 10, 1º da Resolução 23 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e, por analogia, a Resolução 87 de 2016 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Então, o procurador lá, que é o Thiago Pinheiro, lá do Ministério Público Federal do Acre, ele solicitou o arquivamento, já que não havia indícios desse fenômeno acontecendo ali que eles pudessem ter observado. O fato é que o inquérito só foi aberto em setembro de 2015, né? Então houve uma morosidade muito grande para abrir essa investigação, já que os fatos estavam acontecendo com mais frequência ali entre julho de 2014 e julho de 2015. Então, claro, não havia mais sentido em fazer investigação porque os fenômenos não estavam ocorrendo mais naquela época, né? E o que se sabe, eu conversando com alguns indígenas daquela tribo, é que essas ocorrências voltaram a acontecer de forma mais discreta, sem uma aproximação muito íntima com os índios. Então a última notícia que se tem é que no ano de 2019 a gente teve no ano passado esses fenômenos ocorrendo nessa tribo. Eu estou ainda atrás dos documentos aí desse inquérito policial da Polícia Federal e do inquérito civil no Ministério Público na íntegra para depois trazer e a gente poder discutir. Então fiquem atentos aí, se inscrevam no canal e até a próxima.